Olá, paz e graça, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez. Você já me conhece, eu sou Mário Alberto Núñez. Você está na aula da Jornada da Liderança, oitava aula, hoje, especialmente na quarta-feira, dia 28, né, de maio de 2025. Era para ser no dia 23, mas a gente estava muito corrido, não deu para a gente gravar e vim aqui mandar para você essa aula maravilhosa. Mas hoje eu tenho certeza que quando você abrir aqui a sua tela, vai ficar surpreendido. Se caso você não está fazendo conosco na Jornada de Liderança, cai para dentro, como diz o pessoal. Vem descobrir como que é, vem descobrir como funciona. São 12 parcelas iguais que você vai adquirir esse curso. É o curso que tem um período de 12 meses. Você pode entrar agora, se você quiser. Mesmo já estando na oitava aula, você assiste as outras aulas anteriores. A gente manda para você. Logo, logo nós vamos estar aqui com uma plataforma, com o número de aluno, com tudo certinho. Mas estamos aí trabalhando, estamos estudando, estamos empenhando para fazer o melhor para você. E eu não podia deixar de agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui. Hoje nós estamos aqui nos estúdios da Igreja Mensageiros da Paz, pela primeira vez gravando a nossa aula no estúdio, né? A gente está aqui gravando, preparou toda a estrutura para estar gravando essa aula, para dar o melhor de nós, para abençoar a sua vida e para enriquecer você. Você já sabe, nós estamos no período das parábolas, a linguagem que Jesus usava para falar com os discípulos, para expressar aquilo que ele queria realizar e como ele ia realizar. Então, hoje nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda, desta árvore, dessa lição de biotânica, né? Que eles chamam, e eu tenho certeza que você vai ser ministrado e vai ser abençoado. Não sai daí, fica com a gente. Eu sei que demora um pouco a aula, mas eu quero te pedir desde já. Entra aqui embaixo no canal do YouTube, onde está sendo transmitida essa aula hoje, dá um clique, faz o seu comentário, deixa aqui a sua presença, tá certo? E compartilha depois com os alunos, né? Porque essa aula fica disponível só uma semana, depois a gente tira ela do ar. Quando estiver na plataforma, você vai poder assistir só lá na plataforma. De qualquer maneira, Deus te abençoe e vamos começar já a nossa maravilhosa aula. Então, como eu já tinha te falado, a nossa aula é uma aula do Instituto Núñez, da nossa Academia de Discípulos, que é um dos nossos cursos. Esse ano, a Jornada da Liderança tem sido extraordinário. Você está no nível básico, vamos dizer, teologia, e nós temos todo um sistema. Como eu venho dizendo para você, o nosso método de aprendizagem é o TPA, Teologia Prática Aplicada, onde a gente pega tudo que foi ensinado no método ortodoxo, transforma isso numa literatura consistente e mais atualizada e cria para você uma forma de você colocar isso em prática. Então, hoje nós vamos ter uma aula muito interessante sobre esse assunto. Nós vamos pegar o pequeno grão, alguém desprezado, e vamos transformar isso em algo muito valioso para a sua vida. E como nós já vemos falando, hoje nós estamos aqui com o método, né, de ensinamento para você entender, e agora vamos dizer para você o que nós estamos fazendo. No Jornal da Liderança, nós falamos sobre Pedro, falamos sobre João, falamos sobre várias características de liderança, e hoje nós vamos falar sobre a aula 8, a parábola do grão de mostarda. É muito importante você entender esse episódio. Esse episódio é muito rico. São 2 versículos somente. 2 versículos, mas tem uma carga de lição que vai te surpreender e vai abençoar a sua vida. Vamos ver o que diz aqui o próximo slide. Né? Aqui, ó. Na nossa aula de hoje, a parábola do grão de mostarda revela princípios fundamentais do reino de Deus. O poder dos pequenos começos. Exatamente. Eu quero usar o primeiro tópico dessa aula para fugir um pouco da parábola e trazer para a analogia onde há uma construção sobre reino. Por quê? Porque reino não fala só de uma coisa, não é só uma garrafa de água, não é só um aparelho, não é só um celular. Reino está falando de uma construção, está falando de algo muito maior, está falando de algo muito poderoso. Por exemplo, eu estou usando esse trenzinho aqui hoje, ó, que eu ganhei ontem. Isso aqui é sensacional. Tenho certeza que você está gostando, já testei. A voz fica melhor, fica mais agradável. Mas o reino não é isso. O reino é tudo que está envolvido para transmitir uma mensagem. O reino é a cultura, é a forma como você veste, é a forma como você se comporta, é as suas próprias leis, as suas regras. Então, por que eu estou falando isso? Porque é importante você prestar muita atenção
você está muito bem focado e entender que quando estamos falando na jornada da liderança, que é como você alcançar o sucesso como Jesus, transmitindo a sua mensagem para que ela dure gerações, nós estamos falando sobre o reino de Deus agora. E Jesus faz essa parábola falando do reino desse pequeno grão. Se você observar aqui na figura, você vai ver que é um grão bem pequenininho que se transforma nessa árvore aqui extraordinária. Então, preste bem atenção, acompanhe conosco com muito carinho, com muita dedicação, que eu tenho certeza que você vai ser poderosamente edificado, vai ser abençoado, vai ser renovado e vai ser orientado por Deus. O verdadeiro líder sabe que tudo que hoje é grande um dia foi pequeno. Tudo que chegou hoje a um estágio de estatura, por exemplo, hoje eu estou aqui no estúdio da nossa igreja, no estúdio da Rede Nutri de Comunicação. É a primeira aula que eu gravo aqui. Você pode ver que o cenário está diferente, tem uma luzinha azul de fundo, as câmeras estão melhores, as luzes. Por quê? Nós estamos avançando. Isso também é crescimento. E o crescimento para chegar aqui foram muitos meses de trabalho, muita dedicação, oferta de muitas pessoas, mas é assim. Você vai construindo aos poucos até chegar aonde Deus tem para realizar a manifestação total. Todas as parábolas têm um contexto histórico-cultural e aplicações práticas, como eu já disse nas aulas anteriores. Agora vamos para o texto de hoje. O texto de hoje está em Mateus 13, versículo 31 e 32. É bom lembrar você que nós usamos a versão NVI. Essa versão é muito importante para que você saiba o que nós estamos falando. Ele lhes contou uma parábola. Ele quem? Jesus. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninho em seus ramos. Então, hoje nós vamos ter uma ideia como 2 versículos da Bíblia podem impactar o nosso modelo de liderança e a forma como concebemos as coisas, a forma como entendemos as coisas. Nesse texto especificamente, ele dá alguns princípios. Primeiro, ele faz comparativo de tamanho. Você precisa analisar o resultado das coisas. Ninguém que começa algo tem que ir até o final para ver como termina. Você não pode ser um líder que trabalha somente pensando no resultado ou também desprezando o começo. É isso que ele está dizendo aqui. Eu tenho um grãozinho de mostarda que é desse tamanho e eu vou ter uma árvore que é desse tamanho. Usando aqui, claro, essa figura que a gente colocou aqui, que eu peguei na internet para vocês. Então, é bom você ter claro isso. Segunda coisa importante nesse texto. Toda árvore cresce ao suficiente para que todas a percebam. Você pode ser imperceptível no começo, mas quando você cresce, você será muito visível. E a terceira coisa é que você vai ser abrigo para muitas pessoas. Todo líder nasce com o propósito de ser abrigo, não de se esconder em alguém, não de se esconder atrás do seu ego, mas de ajudar e conciliar pessoas. O segundo texto que está aqui é o texto público. Por que eu falo o texto privado? Por que eu falo texto privado? Porque é o texto onde Jesus chega na casa onde ele estava e os discípulos começam a perguntar sobre as parábolas. É uma sequência e ele explica o que significava. Agora vamos entrar, de fato, nessa primeira expressão. O primeiro tópico que eu escolhi foi: o reino começa pequeno, mas não permanece pequeno. E aqui eu uso o exemplo de Abraão, ou Abrão. Por quê? Porque a história diz que Abrão vivia na terra com seu pai Terá, sua mãe e seu irmão que veio a falecer. Ele era um menino muito diferente do que muita gente pensa. Ele não era tão extraordinário assim. E ele aceita o desafio de Deus e sai da terra onde ele estava com muito poucos recursos. Ele não tinha tanto recurso assim, mas ele sai dali confiante, ele sai perseverante e ele sai fazendo aquilo que é necessário. E a Bíblia diz que Deus vai honrá-lo muito. Mas vamos ver como foi esse processo. Ele já nasceu grande? Ele já começou poderoso? Ele conseguiu riqueza, ouro, prata, jumentos, servos, propriedades, tudo isso foi fácil? Não, foi bem difícil. E é sobre isso que nós vamos falar agora. O tópico 1, 2, eu apresento o que Deus gosta de fazer. Eu sempre brinco com as pessoas que Deus gosta de fazer piadas. Deus gosta de fazer a gente rir, né? Ele gosta de nos surpreender. E como? Ele pega um desprezado e faz brotar o extraordinário. Aqui eu estou usando 2 fontes importantes, a fonte de Flávio Josefo, quando ele conta a história dos hebreus, e também a fonte do livro dos Jubileus, que é um livro apócrifo, que diz que Terá tinha muitos problemas com Abrão.
ele o rejeitava muito desde que o seu filho morreu, porque ele era mais apegado ao filho mais velho. E na cultura judaica isso acontecia muito, infelizmente, de pais terem filhos preferidos. Você lembra do próprio Jacó, que era descendente de Abraão, quando faz uma túnica específica para José. Ah, mas José era querido porque era obediente, tudo bem, mas ele tratava José de forma diferente. Então aqui nós temos duas fontes que mostram que ele sofria na sua família. Sofria com rejeição, sofria com acepção. Imagina, você ter acepção de pessoa na rua é uma coisa, imagina em casa. Então, esse não era um Abrão tão grande como a gente fala, o pai na fé. E aos 14 anos de idade, segundo o livro Apócrifo dos Jubileus, ele começa a se levantar contra o seu pai por causa da idolatria. O seu pai era idólatra e ele fica revoltado com isso e começa a debater e contender com o seu pai contra a idolatria. No tópico 3, que eu quero trazer para vocês, quando eu disse Deus gosta de surpreender e do desprezado ele faz brotar o extraordinário, eu quero usar para vocês outra expressão interessante. Vamos lá. O início invisível não determina o destino visível. Isso é muito importante. O chamado aqui é muito interessante. Até tem um erro de português aqui, ó. Esse casamento questionado você ignora, porque eu uso a mesma plataforma de todas as aulas para copiar. Outro detalhe presente nas tradições. Ah, não, o casamento questionado está dentro do texto, meu. Desculpa, eu que estou. Eu estou aqui, irmão, comecei a preparar essa aula às 6 horas da tarde. Mas eu estou tão embriagado, eu ouvi tanta coisa, né? Hoje é dia 25 de maio de 2025, nós estamos a primeira vez aqui no estúdio, e eu confesso, eu estou emocionado, eu estou contente, eu estou aqui com esse fone especial, estou usando o meu equipamento, né? Estamos com 2, 3 monitores, tudo isso para entregar para você o melhor que a gente pode. E eu, para quem não sabe, faço tudo sozinho, né? Preparo as aulas, eu faço os slides, e a gente fica muito feliz de ver o que Deus está fazendo. Mas vamos lá. Vamos seguir adiante. Abraão casa com sua meio-irmã, que era prima de segundo grau. E naquela época isso era horrível. Então, era mais um motivo para não acreditarem nele. Quando ele resolve sair do seu pai com a sua mulher, era mais um motivo para todos dizer: ih, não vai dar certo, ih, casou errado, ih, o fim desse é ruim. Então, vejam vocês, de um pequeno menino de 14 anos, que tomou a decisão de fazer a diferença, que tomou a decisão de ser diferente, ele cresce aos 14 anos sendo rejeitado pelo pai, porque o pai preferiu o seu outro irmão, com problemas com seu pai por causa da idolatria. Agora ele resolve casar com uma moça que era um questionamento, porque era como se fosse a ovelha rebelde, mas na verdade ele estava obedecendo à vontade de Deus. Então, ele era um invisível, ele era um rejeitado, mas mesmo assim, o seu destino final foi extraordinário e você já sabe disso, não é mesmo? Então vamos lá. Seguindo adiante, aqui no texto, a gente vai ver o tópico 2 dessa aula, que é quando eu falo que toda semente do reino tem potencial explosivo. O que eu quero dizer com isso? O reino de Deus, ele impacta, causando como uma dinamite. Lembra do texto usado pelos tradutores da Bíblia no Novo Testamento? Dínamos, poder. É mais ou menos isso. Todo aquele que é impactado pelo reino de Deus, ele produz essa explosão, produz esse poder. O que define o impacto de uma semente não é o seu tamanho, mas o que é depositado dentro dela. Ou seja, essa pequenininha semente do grão de mostarda é o suficiente para que Deus transforme ela em algo muito grande, assim como a pérola que você pega dentro de uma ostra no oceano, num rio, no mar, acho que só dá em água salgada, você pega essa pérola pequenininha, ela tem um valor inestimável. O reino de Deus é assim. O que dá valor ao reino de Deus é aquilo que é plantado dentro da semente. Vamos falar de uma pessoa específica, já para aproveitar e entrar dentro do nosso tema da jornada de liderança com relação aos discípulos. Eu quero falar de Pedro, dos discípulos também. Mas Pedro era um homem simples, sem uma educação formal, sem uma catedrática, sem ser um ortodoxo judeu, apesar de ser, segundo alguns historiadores da tribo dos fariseus, ele, da tribo não, do partido, ele era um pescador, mas Deus colocou dentro dele algo explosivo, algo poderoso. Sobre isso nós vamos falar agora no 2:1. O que carrega o DNA do reino está destinado a crescer. Isso aqui é muito importante porque, às vezes, a gente não para pensar que quem Deus chamou para a obra e aceita esse chamado, como disse Paulo, se torna escravo da cruz de Cristo, essa pessoa, então, começa a produzir.
Pedro, de um pequeno pescador, conhecido, impulsivo, cheio de suas limitações, Jesus chama ele e diz: Você é Simão, mas agora você vai ser Pedro. Você era só um homem, mas agora você vai ser uma rocha, uma pedra, uma referência, uma segurança. Não era a rocha de pequena rocha só, era a rocha partida dele, tirada da rocha eterna. O nome dele já aponta para uma transformação que Deus ia fazer. Quem era Pedro? Uma pequena semente. Deus podia ter escolhido Nicodemos, podia ter escolhido a José de Arimateia, podia ter escolhido tantos outros sábios para ser os senhores, vamos dizer assim, entre aspas, que explodiriam na igreja, mas Deus escolheu Pedrão. Simples, impulsivo, determinado, Deus escolheu Pedrão. E aí o que que acontece? Quando Deus escolhe Pedro, Deus chama ele para carregar o que o torna algo extraordinário. Grandes líderes não são escolhidos por serem perfeitos, mas por estarem dispostos a obedecer. Eu sempre digo, eu não sou o mais sábio, eu não sou o melhor teólogo do Brasil, eu não sou o melhor pastor, nem o melhor pregador, mas uma coisa eu tenho, eu estou disponível porque eu obedeço. Então, começa aqui a trajetória de alguém que se sente pequeno ou que acha que seu ministério é pequeno e que pode produzir uma grande árvore. Ele tem que acreditar, ele tem que crer, ou melhor, você tem que crer, você tem que acreditar no que Deus colocou na sua vida. Agora vamos ver o tópico 2.2. Há um poder silencioso em tudo que Deus planta. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme O Plantador de Batatas. Se você não assistiu, procura aí. Deve ter na Netflix, nesses canais de streaming. Que é um pregador nos Estados Unidos que começa a receber de Deus uma ordem para fazer a plantação e ele planta batatas e todo mundo tira sarro dele, todo mundo passa tirando sarro dele e ele todo dia orando e agradecendo a Deus pelo monte de batatas. E a batata não aparece, escondida na terra, e quando ele colhe, se transforma um grande pregador. Ele abandona a plantação e vai testemunhar de Cristo para as pessoas e sua fazenda vira uma grande congregação. O que quer dizer isso? Quando o poder de Deus está produzindo, está trabalhando, eu já disse isso uma outra vez, não sei se foi na aula, o silêncio de Deus é o preparar para você subir para outro nível. Quando Deus está em silêncio, que ele não responde, é porque ele está preparando você para um outro nível. Durante os 3 anos com Jesus, Pedro, os discípulos, eles estavam despreparados. Não só pareciam, eles estavam. Eles tropeçaram nas palavras, ele negou Jesus, ele fez muitas coisas, mas Deus foi plantando, foi plantando, foi plantando. E quando chega no cenáculo, lá em Atos 2, ele explode. E num só dia ele ganha 3.000 almas para Jesus. O que parecia insignificante, o que parecia só pessoas comuns, pescadores, um bando de loucos atrás de um profeta, se torna na base da igreja, sólida, firme, constante e mais, provedora de milagres. Deus, de uma forma surpreendente, trabalhando silenciosamente, está construindo naquele que tem o DNA da semente de Deus, da semente do reino, ainda que seja pequenininha, ainda que seja insignificante, ele está produzindo algo muito extraordinário para explodir e para manifestar a sua glória através da sua vida. Veja o outro tópico que a gente escolheu para você entender o que eu estou querendo falar para você. Vamos lá. Líderes maduros olham para o potencial, não apenas para o presente. Jesus é um líder extraordinário, além de ser o Filho de Deus, é claro. E ele olha para aqueles homens e enxerga o que ninguém enxergou. Eu posso dizer isso que eu vou dizer agora com muita propriedade, porque a maioria de vocês são alunos nossos, ainda são, a maioria, membros da Mensageiros ou da mentoria. Eu sou uma pessoa que consigo enxergar valores em pessoas que ninguém consegue. E eu me sujeito a pagar preço, a sofrer, a passar humilhações por causa dessas pessoas, para que elas possam crescer. Eu me sujeito a fazer várias vezes com a pessoa a mesma coisa. Assim foi com Tomé. Tomé chega e diz: Eu não creio, Jesus não morreu e ressuscitou coisa nenhuma. Eu não creio, só creio se eu pegar nas mãos. Jesus disse: Tá bom, estou aqui. Jesus não fez aquilo para humilhar Tomé. Jesus fez aquilo para não perder Tomé. Jesus não vai confrontar você para te humilhar, para te destratar, para te desrespeitar. Jesus vai confrontar você para te salvar,
para te habilitar para um outro nível. Foi exatamente o que Jesus fez com esse homem. Preparou a situação e preparou o momento onde ele ia duvidar na frente de todos para mostrar para ele que ele era o escolhido de Deus. E é tanto que Tomé não toca. Tomé acaba não pegando ali na mão de Jesus. Um verdadeiro líder vê um diamante bruto, onde o mundo só enxerga pedra. O líder cristão não é aquele que vê nas pessoas só o que elas podem oferecer. Dinheiro, recurso, não. O verdadeiro líder, ele olha para as pessoas que são pedras brutas e vê nessas pessoas condições de fazer coisas extraordinárias. Vê nessas pessoas condições de viver coisas extraordinárias. Eu já vi muita gente se converter que eu olhava e dizia, meu Deus, essa pessoa não tem futuro. Essa pessoa ninguém quer. Eu sou um fato desse. Mas quando Jesus olha para a gente, as coisas mudam. Eu tinha uma mulher, ela já esteve conosco uma vez na igreja, o nome dela é Tereza Lira. Uma mulher de Deus, muito usada por Deus, da Igreja Presbiteriana do Brasil de Pau-Brasil. Essa mulher, ela era mãe de uma jovem chamada Marta, era, não, ainda é, e eu fiz um inferno na vida dessa moça. Quando a mãe dela descobriu tudo, ela me chamou um dia na casa dela e eu pensei que ia acontecer uma catástrofe aquele dia. E ela falou, eu vou ensinar a Bíblia para você. Deixa esse negócio de Martinha para lá. E ela se tornou a primeira pessoa a me ensinar as escrituras. Ela viu em mim o que ninguém viu. Aliás, nem eu estava vendo. E por isso eu estou aqui hoje dando aula para você. Porque um dia, uma mulher chamada Tereza Lira de Andrade, que estava sendo prejudicada por mim, com a sua família. No meu livro, Deus também tem livre-arbítrio, eu conto como eu fui conhecer Jesus a primeira vez. Quando eu entrei na igreja a primeira vez evangélica. Foi porque eu pedi para o Satanás que eu servia, o espírito, para possuir a filha dessa mulher. E mesmo sabendo disso, ela parava horas e horas me ensinando a Bíblia. E por causa da atitude dela, por causa de uma mulher madura na fé, Deus me impregnou com a Bíblia Sagrada. E foi a primeira grande semente para que eu estivesse aqui, ensinando hoje milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, o verdadeiro líder é esse. É aquele que vê diamante, onde todo mundo só enxerga pedra. Para encerrar esse ciclo, antes de entrar aqui no tópico 3, eu quero lembrar você que todos aqueles que têm o DNA de Deus não ficam expostos ao DNA. Você não enxerga o DNA no cabelo, você não enxerga na mão. Você pode até tirar dessas coisas o DNA, mas ele fica dentro do corpo. DNA só sobrevive quando está em funcionamento no corpo que o hospeda. Então, o poder de Deus, o reino de Deus, só vai se manifestar em você enquanto você estiver no corpo que o Senhor gera, que o Senhor hospeda, que o Senhor traz, que o Senhor constrói e que está em movimento. O terceiro ponto desta parábola que me chama a atenção é que toda semente tem um crescimento progressivo e inevitável. A semente, irmão, ela é pequenininha, mas ela não nasce do dia para a noite. Eu não me lembro agora, esqueci de olhar quantos anos demora para crescer uma árvore de mostarda, nasce desse grão, mas você pode fazer isso agora, depois que terminar aqui, pesquisar aí no Google, quanto tempo demora entre a semente e a árvore se tornar adulta. Para você ter uma ideia como demora. Essas coisas não acontecem do dia para a noite. O reino de Deus não salta etapas, ele não pula loucuras, ele não faz, hoje, amanhã já. Não, não. Ele vai sendo construído com firmeza, com constância, com direção, com coisas frágeis que vão se tornando dúvidas e vão sendo construídas em verdades e vão construindo você. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar com 24 horas, mas eu fui aprender a pregar depois de 15 anos, 10 anos. 10, 12 anos. Até lá eu só achei que eu sabia alguma coisa. Mas quando você aprende mesmo, você descobre que não sabe nada. Então, o verdadeiro líder sabe que a natureza não faz espetáculos.
ela tem um processo. Ela é plantada, ela é regada, ela cresce e ela vira o que tem que ser. O reino de Deus na sua vida também é assim. Aí Jesus está dizendo para os discípulos, não vai ser amanhã. Eu não vou destruir o templo de um dia para a noite e vou tomar Roma. Não, tem uma história, tem um processo, tem um caminho. E é bom você prestar atenção nisso. Além disso, a semente não precisa de fama, mas de solo e tempo. Tem gente que pensa que crescimento é fama, é estandarte, é estar em evidência. Não. Crescimento é você ter um solo fértil e ter tempo para crescer. E aí é importante a igreja, o solo onde você se alimenta, a comida que você come. Lembra desses homens simples, sem títulos? Eles ouviram de Jesus, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. O crescimento deles veio de fora para dentro, mas de dentro para fora também. Eles foram discipulados na convivência, no exemplo, na correção, no amor, no dia a dia. Eles foram discipulados convivendo, aprendendo, sentando, levantando, comendo, bebendo, rindo, chorando, dormindo, acordando, com Jesus. Grandes líderes são forjados no tempo, vivendo o processo. Isso não há pressa. Não tenha pressa de se rebelar, não tenha pressa de se posicionar ou de receber títulos, não tenha pressa de querer ser melhor do que ninguém. Fique na posição que Deus te colocou, seja fiel e honre ao Senhor. Se você fizer isso, com certeza você vai colher a bênção de Deus. Você vai viver o resultado do reino, que é um crescimento saudável, um crescimento importante. Tem gente que começou ontem, vocês lembram daquele caneta azul? O cara lançou uma música caneta azul, explodiu, acabou. O outro, Kamanastai lá também, fez, explodiu, acabou. O outro que joga bola lá, aquele que chuta lá, como é o nome dele? Esqueci o nome que ele faz assim com a mão. Ficou rico, perdeu, agora ganhou de novo, agora perdeu de novo. As pessoas não se estabelecem. Por quê? Porque o reino de Deus não nasce na areia, nasce na rocha, nasce no fundamento. Ele nasce em solo firme e ele precisa ser adubado pelo dia a dia de Deus através da maravilhosa manifestação do orvalho. E aí ele vai crescendo e vai prosperando. Além disso, Deus trabalha em silêncio e a raiz cresce antes do fruto aparecer. Isso aqui é uma coisa muito simples, é uma coisa muito comum, mas é tão difícil a gente parar para pensar nisso de verdade. A gente demora tanto para entender o que eu estou dizendo agora. Por fora, olha o que eu escrevi aqui. Por fora, os discípulos continuavam sendo vistos como os mesmos. Mas por dentro, eles estavam sendo transformados pela palavra de Deus. Jesus ensinava enquanto caminhava, corrigia enquanto servia, explicava enquanto orava com eles o secreto, por exemplo, com a palavra do Senhor que nós já falamos. O reino não faz barulho no início, mas não passa desapercebido quando floresce. Ele só precisa de terra que tenha e produza nutrientes. Se você tiver consciência do que eu estou falando, se você tiver entendimento do que eu estou dizendo, se você tiver a capacidade de observar o que eu estou dizendo para você, você vai descobrir que você vai crescer muito, que você pode crescer muito. Mas ninguém está vendo o meu resultado. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Todo mundo olha para você, acha você a mesma pessoa. Sabe aquela pessoa que está na igreja sempre? A gente nunca dá oportunidade. De repente a pessoa pega o microfone e arrebenta com tudo. Surpreende todo mundo. O reino de Deus é assim. Ele vai nascendo da gente, ele vai construindo, vai mudando a forma de vestir, vai mudando a forma de falar, vai mudando as nossas construções, vai mudando os nossos temperamentos. Daqui a pouco ele explode na nossa vida uma coisa extraordinária. Então, se você é líder, aprenda a esperar esse processo. Porque quem planta no reino pode esperar a colheita certa. Isso é outra verdade absoluta. Quem planta a semente, e aqui eu estou tentando agora sair do exemplo semente em você ou você, como eu fiz com Abraão no começo, pessoa, e estou agora começando a transportar para uma outra realidade, que é a realidade daqueles que viveram com Jesus 3 anos e receberam o Espírito Santo. E aquilo parecia improvável, mas se tornou inevitável. Sabe uma coisa interessante?
Eles não receberam o Espírito Santo até Jesus ressuscitar, quando Jesus soprou sobre eles. Eles não receberam o Espírito Santo de fato como manifestação até depois Jesus foi embora. Às vezes, Jesus tem que se ausentar de você, no bom sentido. Tem que parecer que ele não te ouve para você receber aquilo que você realmente precisa. Porque senão você fica olhando os passos. E aqui vamos parafrasear entre Jesus e a sua liderança. Você fica olhando e aí você para de viver o sonho de Deus para a sua vida e começa a ver o sonho do seu líder para a sua vida. E não é assim que funciona. Você tem que respeitar a visão do seu líder. É verdade. Mas cada um, dentro da sua característica, vai desenvolver aquilo que Deus deu. Isso é muito importante, gente. Isso é fundamental. Será que você não consegue perceber isso? Isso é muito sério. E tem muita gente que consegue viver assim, né? O reino de Deus não é rápido, ele é gracioso e é garantido. Ele vem com o tempo e você vai crescendo. O quarto ponto dessa aula, irmãos, são tantas coisas lindas que eu estudei nessa aula. E eu fiquei 3 horas para preparar uma aula que talvez não dure nem uma hora. Mas mexeu tanto comigo, foi tão profundo, foi tão forte. Porque às vezes a gente pensa no reino de Deus como algo já pronto, como algo grande. E até Jesus teve que ser uma semente que morreu na terra, ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos, depois foi à direita do Pai interceder por nós, para que o reino de Deus fosse estabelecido de fato. Quando ele estava aqui, ele era o reino, porque ele era o exemplo. Era mudança de conceito, mudança de comportamento, mudança de identidade. Esse é um dos motivos que a mensagem dele até hoje sobrevive. Mas ele teve que passar o mesmo processo do nascimento para a salvação de todos nós. Aleluia. O reino se torna refúgio para muitos. Aqui, a gente começa a analisar já a segunda parte do versículo, quando a Bíblia diz que os passarinhos vêm e pousam sobre ele. Isso é muito interessante. Simboliza a proteção para muitos na história. Encontramos pessoas movidas por princípios do reino. Tornaram-se refúgio para os necessitados, mesmo em meio a grandes perigos. Quantos não se transformaram em pessoas notáveis e extraordinárias exatamente por conta de se transformarem pessoas que viraram a representação, viraram o modelo, o exemplo, viraram exatamente o que era necessário para que se manifestasse o reino. É sobre isso que eu quero falar agora. Vamos ver o primeiro exemplo que eu separei para vocês. A árvore, ela abriga. O reino não cresce para si, cresce para os outros. Um dos principais princípios do reino de Deus é crescermos para servir. Tem uma frase muito comum que o pessoal fala, né? Quem não serve não nasce, quem não serve não serve para servir. Ou seja, não serve para viver, não serve para receber, não serve para ser representação. Uma árvore não cresce apenas para si mesma, ela enfrenta erosões, intempéries, estações difíceis, mas permanece de pé. E mesmo quando tudo parece perdido, ao cheiro das águas, ela se renova. Ainda que sua raiz envelheça no solo e seu tronco morra no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Assim também é o reino, mesmo marcado pelas pressões da vida e do tempo, ele floresce de novo e quando floresce, alimenta, abriga e transforma. Aqui tem um exemplo que eu coloquei num camarada chamado Oskar Schindler. Ele era dono de uma fábrica na Segunda Guerra Mundial. E ele começou a ver todas as atrocidades que os nazistas estavam fazendo com os judeus. Então ele começa a pegar todo o seu lucro, todos os seus bens, toda a sua fortuna e comprar todo dia um judeu. E não era comprar dos nazistas, era comprar para poder, o dinheiro da passagem, a despesa, a viagem, para poder salvar. E esse homem sozinho salvou 1.200 pessoas, que podem representar 1.200 famílias. 1.200 famílias, estamos falando, naquela época, um povo que poderia virar uma cidade, um bairro, uma nação. E mal estava sabendo ele que como ele se tornou abrigo, ele estava ali, ele não tinha nada a ver com aquilo, ele estava cuidando da vida dele, era dono de fábrica, a guerra acontecendo, ele produzindo material para a guerra, ganhando dinheiro,
mas a atrocidade, a dor. Cada um de nós tem um ponto, tem uma marca específica que vai mostrar, vai revelar o lugar onde essa transição vai acontecer. O lugar onde esse momento de Deus vai se manifestar. Todos nós temos isso. Acredite, nenhum de nós fica livre disso. Exatamente nesse momento, ele deixa de ser o dono da fábrica. Ele deixa de ser o patrão e passa a ser uma árvore de proteção. Passa a ser um abrigo. Passa a ser uma segurança para quem não tinha. E começa a salvar pessoas. A dor, o desespero, a tristeza de ver as pessoas sofrendo, tirou ele da sua zona de conforto e fez aquele homem crescer como árvore, agora para proteger, não mais para usar, não mais para ter empregados, não mais para mandar, mas para salvar. Tem muitos de nós, como líderes e pastores, que passamos muito tempo mandando, muito tempo comandando, mas muito pouco tempo, de fato, e de direito, protegendo, fornecendo abrigo. Então, se você está me assistindo, siga o exemplo desse homem. Saia da sua zona de conforto. Não espere que a dor faça isso. Você pode e você vai conseguir. Outro exemplo que eu quero dar aqui é que as aves representam pessoas que serão atraídas pela sua obediência. Eu não vou ler o texto inteiro, mas a segregação racial nos Estados Unidos era algo muito pior do que a gente vê aqui no Brasil de racismo. Era muito sério. Os negros não tinham direito nem de entrar no mesmo ônibus que o branco. Eles não podiam usar o mesmo banheiro. Tem um filme que aquele ator, acho que é Harrison Ford, se não me engano, participa. Eu me esqueci o nome dele agora. Que uma negra entra na NASA. Eu me esqueci o nome do filme. E no filme, ela sempre sumia e voltava. Aí o cara um dia dá uma bronca na frente de todo mundo. Ela disse, porque eu não posso usar o banheiro. Porque o banheiro é para mulheres brancas. Imagina. Ela tinha que atravessar todo o percurso para ir no banheiro. Esse homem, Martin Luther King, ele, lá do Alabama, eu estive lá na igreja dele, onde ele foi pastor. Uma igreja pequena, uma igreja talvez um pouco maior que a nossa. E ele começa a pregar contra o racismo, começa a se posicionar nas rádios. E não era rádio como essa que a gente tem aqui, não. Era aquela rádio que você colocava assim, ó. E ele começou a falar naquelas rádios AM, que ele invadiu os Estados Unidos. E ele diz, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. E com esta mensagem, ele transforma um país que era um país extraordinário e se tornou melhor ainda. A sua árvore se transformou tão grande, o reino de Deus que explodiu dentro dele foi tão poderoso que atraiu as pessoas para criar um movimento que modificou toda uma nação. Será que você consegue alcançar o que eu estou dizendo? No outro exemplo, Abraão não era nada, se transformou no pai da fé. No outro exemplo, os discípulos não eram nada, só pescadores, se transformaram nos maiores pregadores do mundo. Foram sendo geminados, engendrados, seu DNA foi modificando, foram crescendo, aprenderam com o processo, andaram com Jesus. Agora, já trazendo para o nosso tempo contemporâneo, nós temos um homem que abre mão da sua fortuna, de ganhar milhões fabricando coisas para a guerra. Abre mão de tudo para salvar aqueles que eram empregados. E um dia ele era o patrão, que dava ordem, que dava meta, que dava salário, mas no outro ele passou a ser reino, proteção, amor, ajuda. Aqui, Martin Luther King sai do Alabama, da sua igreja, da sua comodidade, da sua tranquilidade, uma igreja só de negros, e começa a pregar na rádio, invade os Estados Unidos e transforma a nação inteira com uma mensagem só, eu tenho um sonho. Quem você pensa que você é agora me assistindo? Quem você pensa que é que pode desprezar o que Deus vê em você?
Quem via alguma coisa daquele menino de 14 anos brigando com o pai, como diz os Jubileus, o livro apócrifo, brigando com o pai porque queria que o pai acabasse com a idolatria? Quem ia escolher Pedro? Quem escolher esses discípulos? Quem ia fazer isso? Minha cabeça pega fogo quando eu penso nisso. Mas o líder é aquele que vê aonde há uma pedra, ele vê um diamante. Onde há um carvão, ele vê brilho. Carvão é negro, é escuro, é feio. Mas ele trabalha, e transforma numa pedra caríssima, um brilhante, como esse que eu estou usando aqui nesse anel. Só esse aqui de uma fortuna. Eu ganhei, não comprei não, tá? Infelizmente não, porque se eu tiver dinheiro eu compro. O que eu quero dizer com isso é que você precisa valorizar quem você é. Valorizar o que Deus escolheu em você. Você não pode desprezar o que Deus tem para a tua vida. Você não pode desprezar o reino de Deus que está se movendo em você. Você não pode desprezar essa ebulição que está acontecendo em você, essa estrutura que está sendo manifesta. Não faça isso. Dê um salto. E você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Você vai ver como Deus vai mudar a sua história. E você vai ver como Deus vai usar você, como usou Martin Luther King, para atrair, para trazer para perto dele todos esses homens que fizeram a mudança nos Estados Unidos. Enquanto alguns queriam armas, outros guerras, ele dizia, eu tenho um sonho, e todo mundo começou a sonhar com ele. Porque o reino de Deus explodiu naquela igrejinha lá onde ele estava, e ele queria alguma coisa diferente. Uma outra liderança muito interessante é que toda árvore, toda liderança frutífera torna-se sombra para quem precisa de descanso. Na maturidade, a árvore deixa de buscar crescer por si própria. Ela passa a servir, suas raízes são profundas, seus frutos alimentam, sua sombra oferece alívio para os cansados e direção aos perdidos. No reino, líderes assim são conhecidos apenas por seus dons, mas por quanto descanso e transformação proporcionam às pessoas. No reino, líderes assim não são conhecidos somente por aquilo que eles têm de dom. Para aqueles verdadeiros líderes, eles são conhecidos por serem abrigos, por transmitirem paz, por transmitirem segurança, por transmitirem aconchego para essas pessoas. Vejam só vocês agora o exemplo que eu quero dar. David Wilkerson. Ele era pastor de uma igrejinha, numa cidadezinha pequena nos Estados Unidos. Um dia, aquele abençoado me pega o jornal. Quando ele pega o jornal, ele vê uma gangue em Nova York, chamada Os Mau Maus. A mais violenta, um bando de adolescentes de 13, 14, 15 anos. Ele fica incomodado com o Espírito Santo com aquilo e começa a se incomodar, pega o seu tempo de férias que tinha reservado, pede dinheiro para sua congregação e vai para Nova York para salvar aqueles jovens, apanha dos jovens, acaba quase sendo preso junto com os jovens, em uma outra ocasião, mas conseguiu ganhar aqueles jovens para Jesus. Dentro daqueles jovens estava Nick Cruz. Irmãos, quantas obras esses homens fizeram? Quantas? Eles acabaram com o movimento de gangue que estava destruindo a cidade de Nova York. Talvez Nova York hoje nem existiria mais como é. Mas porque um pastor, numa cidade do interior, disse, eu preciso que o fruto que está em mim, o fruto do poder do Espírito Santo, produza. Pare de achar desculpas. Pare de ficar achando desculpas. Está na hora de você tomar uma decisão séria. Está na hora de você tomar uma decisão abrupta. Sai do seu comodismo. Pegue o reino que está em você e deixa explodir para fora. E continue pregando a verdade de Deus com seu testemunho, com tudo. Como um bom líder. Não vá porque você profetiza, porque você prega. Não, vá porque você tem algo de Deus para oferecer para essas pessoas. Um outro exemplo que eu quero dar aqui, para a gente caminhar para o final dessa aula, são os princípios da liderança revelados nessa parábola. Agora eu tenho que ler com calma. A parábola do grão de mostarda revela que a grandeza do reino não está na aparência inicial, mas nos princípios que sustentam o crescimento. Jesus não escolheu apenas contar uma história sobre botânica. Ele estava revelando os fundamentos espirituais de uma liderança verdadeira. Quais são esses? Eu sou uma pequena semente,
passo pelo processo, resisto ao tempo, crio raízes, broto dentro de mim com o DNA de Deus, manifesto esta liderança, começo a florescer, viro sombra para aqueles que precisam no começo, depois sombreiro para outros e começo a fazer com que o meu fruto atravesse o país para salvar quem está numa gangue. Começo a ver Nick Cruz, o menino que era líder dos Mau-Maus, derrotado como David Wilson, mal, começo a ver nele uma pérola, um pregador, se transforma em maiores pregadores do mundo. A parábola do grão de mostarda revela que a grandeza do reino não está na aparência inicial, mas nos princípios que sustentam o crescimento. Isso é muito importante. Ai, como eu gostaria que você entendesse isso. Como eu gostaria que você parasse para pensar no quão maravilhoso é o que Deus tem para realizar na sua vida. Como eu queria que você parasse para pensar no quão extraordinário é o que o Senhor quer realizar com você. No quão poderoso é o que Deus quer fazer na sua vida. Como eu queria que você parasse um pouco agora e prestasse bem atenção no que eu estou te dizendo. Deus está falando com você. Não despreze a semente de Deus na sua vida. Eu aceitei Jesus numa cidadezinha desse tamanho, chamada Pau Brasil. Em 2014, a primeira vez que eu sentei nos Estados Unidos, no Miami, em Boca Raton, ali em Palm Beach, na verdade, na beira daqueles iates, eu levantei meu dedo para o céu e disse, a partir de hoje, todas as vezes que eu for fazer isso, eu vou levantar minha mão e dizer, tudo o que vem de Deus, volta para Deus. E eu comecei a adotar esse método, porque eu não tinha recurso, eu tinha perdido quase tudo. Minha mulher estava em São Paulo com meus filhos, meu filho pequeno, a gente sem condição de fazer viagem, e pela fé estávamos ali, naquele lugar, e eu dizia, tudo seja para a glória de Deus. Eu sei que eu não sou o melhor pastor do mundo, nem tampouco o melhor apóstolo, nem tampouco o melhor marido, nem tampouco o melhor pai, nem tampouco o melhor amigo, mas eu tento ser o melhor que eu posso, daquilo que eu carrego, desses 30 e tantos anos pregando o evangelho. E não desprezo o que Deus tem na minha vida. Nada pode me desanimar a ponto de parar. Não é a decepção, o ódio, a amargura. Não, o medo, o sofrimento da vida das pessoas não pode me amedrontar. Tem que me dar força para levantar a favor dessas pessoas. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. É assim que Deus realiza. Ele ama você e Ele está preocupado em abençoar você. Vejam vocês o que diz o próximo tópico desse texto que nós estamos estudando. Grandes líderes são fiéis em pequenas tarefas. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Davi, antes de ser rei, Davi era pastor de ovelhas. Insignificante, desse tamanhinho. Isolado, mas estava lá. Aprendendo a matar urso, matar leão, defender ovelha, cuidar da família do pai, cuidar de tudo isso. O nosso irmão André, ele começou a contrabandear a Bíblia. Olha só, eu vou ler isso aqui para você. O irmão André começou entregando Bíblia escondidas em sua mochila para cristãos perseguidos na Europa Oriental durante a Guerra Fria. Hoje, a sua missão se transformou na Portas Abertas, sustentando milhares de cristãos em risco e foi fiel no pouco e Deus deu muito. O que ele tinha? Uma mochila e algumas Bíblias. Glória a Deus. Fico impressionado, impactado. Choro porque eu tenho uma assinatura da Portas Abertas e eu vejo tantas histórias de famílias e de vidas extraordinariamente salvas e libertas por um cara que teve coragem de pegar uma mochila. Uma mochila! Ele pegou uma mochila, encheu de Bíblia e com essa mochila ele conseguiu salvar milhares e milhares de pessoas. E Deus o honrou de tal maneira que deu para ele uma coisa chamada Missão Portas Abertas, que é uma referência hoje no mundo inteiro. É uma referência no mundo inteiro de excelência, de missão, de sustento. Gente perseguida compram a Missão Portas Abertas, irmãos. Tem coisa que não é bom falar na internet. Compram crianças prostituídas, abusadas em países pobres para salvá-las. E tudo aconteceu com um grão de mostarda. Talvez uma mochila. Eu tenho uma mochila aqui comigo, que é uma Sweets.
custa cento e poucos dólares. Talvez a mochila do André fosse uma daquelas da 25 de março aqui em São Paulo. Não importa o que você pode fazer, não importa o que você carrega de condição, comece a fazer com o que você tem. Martin Luther King tinha um radinho no fundo da igreja. Você que tá aí, não vai para a guerra, vamos orar. O dono da fábrica tinha um pouco mais, mas vendeu tudo e perdeu tudo para salvar 1.200 vidas. Aquele pastor estava no conforto da sua igreja no interior, pastoreando, tranquilo, sossegado. Deus chegou para ele e falou assim: vou queimar seu coração. Vai para Nova York. E quantas vezes Deus viu que você acordou de manhã, não tinha nem pão para dar para a criançada, centenas de crianças no orfanato, e ele orava e Deus não dava o pão enquanto ele estava orando. Quando ele terminou de orar, o pão já tinha chegado. Deus não precisa de pessoas que tenham coisas extraordinárias. Deus precisa de pessoas que acreditem num Deus extraordinário. Porque Ele é quem faz a semente prosperar. Deus é a terra que tem nutriente suficiente para fazer você crescer e prosperar. Portas abertas, que história linda. André, um homem e uma mochila. Billy Graham, um homem e escovas de dente. E alguém chega para ele e fala: quer pregar no rádio? E ele aceitou. E esse homem ganhou milhares e milhares de almas para Jesus. Sabe por que eu não desisto, irmãos? E sabe por que eu acredito no modelo de liderança de Cristo? Porque ainda que eu tenha sido só um grão de mostarda, você também, nem que seja para nossa família, nem que seja para alguém, nós vamos ser árvores. E vossos frutos vão abençoar as pessoas. A influência nasce de uma escolha obediente, mesmo que seja pequena. Assim foi com Abraão. Olha o que aconteceu com Loren Cunningham. Um chamado simples aos 20 anos de idade. Viu o mapa mundo coberto por ondas de jovens missionários. Obedeceu e fundou Jovens com uma Missão. Hoje, milhares de jovens são enviados a mais de 180 países por ano. Sua influência global nasceu de uma resposta obediente a um sonho. O que você está esperando para fazer o que tem que ser feito, o grão de mostarda? Grão de mostarda, o que você está esperando para continuar crescendo? Está com medo do processo? Para sermos o reino de Deus, temos que passar pelo processo. Portas abertas, um mochileiro. Jocum, um jovem que olhou para o mapa e acreditou. Sabe que, às vezes, quando eu vejo a minha vida, as minhas viagens, eu fico assustado. Eu falo: Senhor, na última viagem agora que eu fiz, que o Senhor falou comigo que é tempo de fazer algo, naquele lugar definitivo, Deus usou uma senhora, uma branca, loira, dos olhos azul, não fala uma palavra nem espanhol. E Deus usou ela e falou comigo assim: não diga que tu és velho, porque eu sou o Deus que te conhece e te rejuvenesce e cuida da tua saúde. Porque eu conheço os fios da sua cabeça. Vocês que são nossos discípulos sabem quanto eu falo sobre isso. E não despreze o teu jeito, tuas brincadeiras, teus risos, disse ela, porque eu te chamei exatamente assim, para abrir portas que ninguém consegue abrir. Sabe quando a gente para analisar que um mochileiro conseguiu fazer o que está fazendo? John Wesley, que foi expulso da igreja que ele congregava do seminário, foi expulso, ganhou a Inglaterra para Cristo. Quando eu vejo no Brasil mesmo, homens como o próprio Estevão Hernandes, um obreiro comum de uma igreja tradicional, o próprio José Wellington, da Assembleia de Deus, um presbítero que trabalhava como peão,
conseguiu tirar uma igreja de 100, 200 templos para mais de 50 mil templos no Brasil. É a maior igreja do mundo hoje, em termos de templos e ganhar almas. Quando eu vejo cada história, eu acho que ainda tem salvação para mim e para você. Eu acho que sendo fiel no pouquinho que você tem, Deus pode te levar a fazer coisas que você nunca imaginou. Então, seja como um grão de mostarda. O crescimento do reino exige constância, paciência e visão profética. O reino de Deus é como um homem que lança a semente, ela germina e cresce, sem que ele saiba como. Durante 52 dias, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, enfrentando zombarias, ameaças, cansaço. Ele não tinha armas, nem exército, mas tinha uma visão clara, foco, paciência e constância. E aqui eu vou falar de um outro cara extraordinário. Eide Baker, missionário de Moçambique. Passou anos cuidando de órfãos em condições miseráveis, sendo ridicularizada, passando fome e doença, mas permaneceu. Hoje, lidera as maiores redes de plantação de igrejas na África, provando que o crescimento vem com a perseverança e a visão. Tomé queria desistir. Tomé olhou e disse: não é ele não. Não ressuscitou. Pedro sentiu vergonha quando viu ele apanhando. Mas todos eles tiveram uma segunda chance. Todos eles, em algum momento, Jesus apareceu para eles e os convidou para ter uma segunda chance. Talvez essa noite seja a sua segunda chance. Talvez essa tarde ou essa manhã, quando você tiver assistido esse vídeo, essa aula, seja a sua segunda chance de não desistir. O dono de uma fábrica, um mochileiro, um pastor com a M na mão, um pastor do interior para cuidar de loucos numa gangue, pescadores aprendendo como pregar sobre o poder das escrituras, um garoto de 14 anos brigando com o pai, casando com a prima minha irmã, sendo rejeitado da família e praticamente expulso, vai para o chamado de Deus e vira o pai na fé. O que você mais precisa ouvir para começar a acreditar e confiar que o Senhor tem algo extraordinário para fazer com você e através de você? Um trabalhinho para você fazer em casa. Escolha a parábola de hoje, faça uma análise e de fato se encaixa com o que você precisa ver e ser no seu ministério pessoal, família e como igreja. Acorde, desperte, não despreze o dom de Deus que há em ti, porque como um grão de mostarda, como isso aqui, ó. Pequenininho, bem pequenininho. E você consegue fazer toda a diferença. Para encerrar, ele contou uma parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Que homem plantou na nossa vida foi Deus. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu, sabe o que significa essas aves do céu? Aquilo que vem do alto. Você já parou para pensar que você pode ser abrigo das coisas de Deus na terra? Você pode ser proteção para quem está embaixo, mas você pode ser abrigo para aquele que voa nas alturas. Você pode ser um líder que vai ser a guarnição de muita gente. Deus te abençoe. Que o Eterno edifique sua vida, te fortaleça, te faça crescer, que você prospere em tudo, que você não desista. O DNA está em você, sendo produzido, sendo tratado. Que você, como a mochila, com o microfone, com o jornal, com uma fábrica, com uma rede de peixes, ou com uma atitude rebelde contra a idolatria,
Seja qual for o desafio que vai te despertar, continue continue criando raízes, continue sendo ministrado, continue crescendo, e você verá que Deus te fará uma grande árvore, próspera e maravilhosa. Que Deus te abençoe, fique na paz e na graça do Senhor, e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Paz e graça, Deus abençoe. E antes de ir embora, eu quero lembrar você, se você quiser fazer parte da Academia de Discípulos, você pode adquirir ela através do www.academiadiscípulos.com e você pode estar participando com a gente, tá bom? Te espero, vem com a gente e vai ser uma bênção ter você aqui.